Coitado do diabo. O capiroto está levando culpa de tudo e ele não tem nada a ver com isso em certas alturas da vida, em certas ocasiões. Mas coitado dele. Maria Antônia e Matheus, quando chegaram aqui ontem em casa, estavam comentando sobre alguém que falou que a cantora Marília Mendonça morreu porque cantava sofrência. E a sofrência era uma coisa do diabo, palalá, piriri, pololó, pololó. Meus amigos, primeiro eu quero dizer o seguinte: o diabo é o tentador. Isso é inegável. Porém, ele não é onipresente, onipotente ou nem onisciente. Como onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quer dizer, já ouvi gente dizer assim, a coronavírus é coisa do capeta. Como é coisa do capeta? O coronavírus foi um vírus que apareceu, ou por causa do porco que contaminou o pessoal lá na China, ou porque a China criou no laboratório o vírus para ser arma química. Ninguém sabe, ninguém nunca vai saber. O capeta não tem nada a ver com isso. O capiroto não tem nada a ver com isso. O vermelhinho não tem nada a ver com isso. O diabo não tem nada a ver com isso. A gente foi lá, fez o vírus. Ou então o porco ficou doente e transmitiu o vírus. O capeta tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. É um absurdo a turma achar que tudo de mal que acontece com o homem é por conta do capeta. Não é. É por causa do erro do homem. O homem está sujeito à tentação. O capeta tenta. A grande tentação no Jardim do Éden. Chegou lá a serpente, come aquela árvore lá, que a árvore é boa. Eu vou ler aqui, porque eu vou chamar a atenção aqui disso, porque muita gente passa despercebido, mas eu vou ler aqui. Mas a serpente, mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor fez, disse a mulher, a verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim. Isso é uma interrogação, eu não estou dando a entonação certa. Eu não sou um Tarcísio Meira, como eu já disse. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que deles comerem, os olhos de você abrirão como os olhos de Deus. Vocês são conhecedores do bem e do mal. Veja, a serpente, na hora lá da tentação, e aí existem várias versões de como era, de quem era a serpente, na hora da tentação ela diz uma verdade. Vocês conhecerão do bem e do mal. Até então o homem vivia num estado divino. Ele não conhecia nem o bem nem o mal. Mas a serpente mesmo avisa, olha, se vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês não morrerão. Aí é a conversa de quem quer tentar o outro. Mas ela deixa claro, vocês conhecerão o bem e o mal. E nós passamos a conhecer o bem e o mal. Saímos do estado divino de conhecer o Senhor. A tal história de que a cantora Marília Mendonça morreu porque cantava sofrência é daquele tipo de mentira diabólica. Quem está mentindo, quem está sendo instrumento do capeta, do diabo, do capiroto, que é o grande tentador,
que é o grande acusador, é quem está dizendo essa besteira. Esse sim está sendo instrumento do capeta. Por livre e espontânea vontade. E o capeta não está mandando ela fazer isso. A pessoa que está falando isso quer alcançar o sucesso. Nas costas da pobre da mulher que morreu, que deixou um filhinho de 2 anos. A sofrência, substantivo feminino, condição de pessoas que sofrem, que não conseguem se livrar de uma situação de tristeza e de sofrimento. Por extensão, estado de quem sofre por amor ou está sofrendo por alguma desilusão amorosa. A sofrência entrou no mundo por conta de Eva. Sabe? O capeta tinha tentado, tinha avisado assim, você é o meu mal, hein? Olha lá. Mas você não vai morrer nada. Enganou, que ele é o enganador. Mas isso é verdade. A sofrência entrou, o sofrimento entrou no mundo, cada mulher. Quando Deus disse o seguinte, está em Gênesis 3, 3, 5. E a mulher, ele disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com a dor você dará à luz a filho. O seu desejo será para sempre o seu marido, e ele o governará. E Adão disse, por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido a ave que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Gênesis 3, 16, 20. Então veja bem o seguinte. Quando eu era novo, as pessoas diziam assim, poxa vida, vontade de matar quem inventou o trabalho. Aí quem inventou o trabalho foi o Adão. Adão inventou o trabalho. Pecando por desobediência, inventou o trabalho. E a Eva introduziu o sofrimento na terra. Ela desobedeceu a Deus e aí passou a sofrer as dores do parto. Ora, com as dores do parto, é o primeiro sofrimento explicado na Bíblia, vem os demais sofrimentos. E os demais sofrimentos vêm também pelo suor do rosto de Adão para conseguir o sustento para sua família. Então, no Éden, né? No Éden, tem a tentação, o capeta tentando, mas avisando que eles iam conhecer o bem e o mal, né? Tentando, não, você não vai morrer nada. E a revelação do sofrimento. Então, a sofrência é uma coisa que veio pelo homem. Aí diz assim, bom, a Marília Mendonça canta sofrimento de amor, populador de corno, etc., porque o sujeito era infiel, parará pululum. Meu amigo, é o que mais tem no mundo. Marido infiel. E hoje em dia, com a facilidade que tem, mulher infiel. O ser humano que ama, ao ser traído pelo objeto do seu amor, ele sofre. Se ele ama, olha, veja bem, não é só marido e mulher. Ama seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe são péssimos. E o ser humano sofre, vai sofrer pelo resto da vida. Os psiquiatras estão ricos por causa disso. A mãe e o pai que são abandonados pelos filhos sofrem. Não é só o marido, a mulher do marido infiel ou o camarada que tinha uma mulher infiel. Não.
Se a gente ama alguma coisa, algum ser, alguma pessoa, por exemplo, você ama o seu cachorro, de repente seu cachorro te dá uma mordida. Você sofre com aquilo. Você, poxa, eu sou tão amigo dele, eu amo ele tanto, faço carinho nele, dou tudo, compro ração, e o bicho me dá uma mordida. Você sofre. O sofrimento tem vários aspectos. Então não pode dizer que pela pessoa sofre ou fala desse sofrimento, a pessoa está encapetada. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Pobre do capeta. Leva a fama, deita na cama e não tem nada a ver com isso. Eu conheci uma menininha, hoje está uma senhora de 51 anos, mãe de 3 filhas, que ela era perseguida pela avó, que a criava. Então, um dia eu vi ela dizendo assim para a avó, tudo eu, tudo eu. A irmã era boazinha, a irmã era um capetinha, sabe? Aquela era capetinha mesmo, sabe? No sentido de que não mentia, fazia o que não devia. E aí, a pobre da outra levava a fama. Aí a outra dizia, mas tudo eu, tudo eu. Pois é, o capeta está dizendo isso, tudo eu, não tive nada com isso. O capeta teve lá alguma coisa, o capeta foi lá mexer no avião, e a notícia do G1 diz que o avião, pela ANAC, está em ordem. Estava em perfeita ordem. Mas é máquina. A máquina falha de repente. A máquina não é perfeita. A máquina precisa do homem. O homem, quando está mexendo com a máquina, o homem pode errar. Mas se é o capeta, não é o capeta, é o erro do cara. De repente um parafuso pode soltar. É o capeta que está lá desaparafusando? Nada, são contingências. Mas a máquina falha. Não existe máquina perfeita. Como não existe ser humano perfeito, sadio, super-homem, Batman, não existem essas coisas. Homem-América, sei lá, não desse tipo de coisa. Então, eu fiquei muito triste, porque essa moça tem 26 anos, um filhinho de 2 anos, vai fazer 2 anos, coitado, o menino vai perdeu a mãe com 2 anos, é uma tristeza. Esse menino vai sofrer a falta da mãe, apesar da avó criar, cuidar do menino, etc. O menino vai sofrer, vai perder a mãe. O que o menino vai fazer? O capeta não é onipotente, o capeta não é onisciente, o capeta não é onipresente. Você já fez ideia, eu vou repetir, já fez ideia na pandemia do coronavírus, o mundo inteiro sendo contaminado pelo coronavírus, como é que o capeta ia fazer o sujeito ficar doente? Toda essa gente, toda essa multidão de pessoas, milhões de pessoas ficarem doentes pelo coronavírus. Tenha paciência, meu Deus. Essa gente inventa cada moda que é do diabo chegar e parar e dizer assim, puxa, tudo eu. Dá até pena do diabo, porque ele não tem nada a ver com isso. Bom, o que eu acho, o que eu quero dizer é que não cai nessa história de que a pobre da moça morreu porque cantava a sofrência, cantava o sofrimento humano. Ela cantava o sofrimento. Olha, muita gente ouve essas músicas tristes, é infiel, né? Tem um título da música infiel, não conheço a letra. Infiel. Pô, sabe, o namorado foi infiel, o marido foi infiel, a pessoa está sofrendo, sabe? Então, ela faz uma cartaz, ela melhora o seu estado de espírito ao ouvir essa música. Porque ela sente um sentimento de solidariedade através dessa canção. Ela não se sente sozinha no seu sofrimento. E essa transmissão é que essa moça fez de bem, de bom. Ela não é um ser do demônio, do capeta, do Lúcifer, nada disso. Ela cantava. E se ela cantava o sofrimento, ela estava fazendo um grande bem. Porque quem sofre, muitas vezes, sofre sozinho. Na maioria das vezes, a pessoa sofre sozinha.
E ao ouvir essa música, ela sentia o sentimento cristão de solidariedade. Olha, eu não estou sozinha, a moça está cantando aqui, a Maria Mendonça está cantando aqui o que está acontecendo comigo. Quando você ouve uma música alegre, tico-tico no fubá, você fica todo tico-tico lá, tico-tico cá, tico-tico no fubá. Não fica? Então você fica alegre. Por quê? Porque a música é alegre. A música está te ajudando a ter alegria, a ter felicidade. Ontem eu escutei com o Matheus na televisão, na música da televisão que a NET tem, o Brasileirinho, um chorinho. Meu Deus, que coisa linda! Que coisa maravilhosa! O Brasileirinho é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque transmite felicidade. Então você se sente feliz. Se você está sofrendo e escuta uma música de sofrência, você está conseguindo que aquela pessoa que está cantando aquela música lhe tragam, aquela canção lhe traga um bálsamo para a sua dor, porque você vai ver que não está sofrendo sozinho. Estou repetindo isso, mas é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, para você entender isso. A moça, a rainha da sofrência, ela fazia bem às pessoas, cantando o sofrimento humano, porque ela levava solidariedade às pessoas que também estavam sofrendo. Meu Deus do céu, quanta burrice é dita por gente que se diz cristã por aí. A epístola do Tiago diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos. O pessoal que diz que a moça, que a Maria Mendonça, morreu, que cantava a sofrência, quer aparecer. Está cobiçando a fama. Então está cometendo um erro. Porque a Maria Mendonça recebeu um dom de Deus para compor e cantar. E através das suas músicas, ela levava solidariedade a quem estava sofrendo. Então essas pessoas que estão dizendo isso, estão cometendo um erro. E ao cometer um erro, por cobiça, estão cometendo um pecado. Eu completo com o versículo 12 e 13 dessa mesma carta ao Tiago, capítulo 1. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Veja, a moça canta sofrência, ela não era tentada por Deus. Ela tinha recebido de Deus o dom de ser compositora, o talento de ser cantora, para ajudar a amenizar o sofrimento do ser humano. Meus amigos, sabe, coitado do diabo. Eu tenho pena do capeta nessa hora. Está levando culpa, que não tem nenhuma culpa no cartório sobre esse acontecimento. Meu Deus, do alto do trono da tua glória, tem misericórdia dos seres humanos. Tem misericórdia da família dessa moça, Marília Mendonça. Tem misericórdia do filho dessa moça com 2 aninhos. Senhor, olhai por essas pessoas que dizem que
que encanta o sofrimento, está sendo instrumento do diabo, instrumento do capeta, instrumento do capiroto. Tenha misericórdia dessas pessoas, porque elas não sabem o que estão falando, eles não sabem o que estão dizendo, eles estão cobiçando a fama para, através de uma tragédia como essa, de uma mãe que perde seu filho, de uma serva tua que tu botou na terra para ajudar aqueles que estavam sofrendo solitariamente. Morreu aos 26 anos de idade. A pessoa cobiça e na morte desse ser humano, da morte desse ser humano, quer tirar proveito. Cobiça a fama. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos pobres pecadores que conhecemos o bem e o mal. A própria serpente, ao tentar a mulher, disse: você conhecerá o bem e o mal. A gente conhece o bem e o mal e pode aquilatar o bem e o mal. A moça cantava sofrência e fazia bem a muita gente. O mal, a pessoa que cobiçosa quer tirar proveito da morte desta criatura. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu te peço, pelo sangue de Jesus, eu te peço pelo nome poderoso de Jesus, envia o Espírito Santo para confortar nós todos. Amém. Amém.